Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Rômulo Lins. Nessa nossa videoaula, trataremos na geometria plana, em particular sobre áreas de figuras planas. Conteúdo este que está presente em diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, nós temos a aplicação de área dentro da física, lá no primeiro ano, quando você está estudando movimento retilíneo uniformemente variado. Então você tem a aplicação de área para determinar, por exemplo, a variação do espaço percorrido. Você tem o estudo de área, que hoje inclusive está muito em voga, quando as pessoas querem comparar a situação do coronavírus, por exemplo, do Brasil com a Itália. A gente tem aplicação na geografia em virtude da densidade demográfica. A gente não pode fazer só simplesmente uma regra de 3 com população. A gente precisa levar em consideração a área dos países. Nós temos ainda, na construção civil, você quer determinar, por exemplo, a área de uma edificação. Você quer realizar a reforma da área de um determinado cômodo. Então, esse é um assunto que, inclusive, é muito em voga no Enem. E hoje nós vamos iniciar esse estudo tratando inicialmente sobre a área do retângulo e a área do quadrado. Vamos lá? Então, inicialmente, a gente traz a ideia, a definição de área, que nada mais é que a medida da extensão de uma superfície expressa em uma unidade padrão pré-estabelecida. Eu chamo a atenção de vocês que as principais unidades de área conhecida são o centímetro quadrado, que nada mais seria que um quadrado com lado 1 centímetro, o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Eu chamo a atenção de vocês não podem esquecer, isso aqui um dia foi visto lá no 6º ano, que são as unidades de medida de comprimento. Você tem o quilômetro, você tem o hectômetro, você tem o decâmetro, você tem o metro, você tem os submúltiplos, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Quando a gente fala em área, então a gente passa a ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ok? Tratando agora em particular do retângulo, o que é que a gente lembra de um retângulo? O retângulo é aquele quadrilátero convexo, o quadrilátero 4 lados, que possui 2 pares de lados paralelos e congruentes. Esse lado AD tem a mesma medida de BC. E o lado AB, por sua vez, tem a mesma medida de DC. Ok? Além disso, o retângulo necessariamente terá 4 ângulos de 90 graus. Então, essa é a principal característica do retângulo. A gente chama a atenção que esse segmento BC, ele pode ser chamado de base. E aqui eu vou representar por Bzinho. Mas lembrando, se aqui eu tenho base Bzinho, aqui também tem a mesma medida. Assim como a distância, a medida do segmento AB, se eu estou chamando de H, que vai ser a altura, eu também tenho CD como sendo a altura. Não esquece, quando a gente falar em retângulo, a gente pode se deparar com algumas questões que chamem a atenção para esse segmento aqui, a diagonal. Que aí você observa que a diagonal de um retângulo nada mais é que uma aplicação do teorema de Pitágoras, tá certo? Mas e como é que nós vamos calcular a área do retângulo? É simples, ela é dada pelo produto da medida da base pela medida da altura, ou seja, a área nada mais é que base vezes altura, ok? Agora, um detalhe que a gente não pode esquecer é que nesses problemas é importante que as dimensões sempre estejam numa mesma unidade de medida. E aqui eu, por exemplo, destaco que 1 metro é igual a 100 centímetros. Continuando ainda, dissertando
nesse caso, sobre a área do quadrado, o que é que nós sabemos a respeito de um quadrado? Quadrado também, 4 lados, né? Olha, obrigatoriamente nós teremos também 4 ângulos de 90 graus. Então, meus amigos, a gente não pode esquecer que todo quadrado ele é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque um retângulo só é um quadrado se ele possuir todos os seus lados iguais, ó. Os 4 lados aqui tem a mesma medida, ok? Então a gente chama a atenção mais uma vez que, como um quadrado é um retângulo, o que é que vai acontecer? A gente pode entender que, de fato, a medida da base é igual à medida da altura. E eu posso chegar à fórmula da área do quadrado tomando como referencial a fórmula da área do retângulo. Você lembra? A área do retângulo, base vezes a altura. Só que, como a base mede L, lado, e a altura também mede L, lado, a gente passa a ter lado vezes lado. Lado vezes lado não é 2 lados, tá certo? 2L seria L mais L. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Então aqui nós dizemos que a área de um quadrado é igual ao quadrado da medida de seu lado. Eu também aproveito para destacar a diagonal do quadrado, que também é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Se você tem um quadrado de lado L, a diagonal desse quadrado obrigatoriamente vai medir L, ou seja, lado, vezes a raiz de 2. Vamos dar uma olhada, então, numa questão para a gente começar a entender melhor as suas aplicações? A gente diz, nessa questão, que um artesão pretende usar retalhos para fazer uma colcha de formato retangular. Opa! É importante a gente começar a destacar essas palavras, né? Esses termos matemáticos, com as seguintes dimensões: 2,4 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Se os retalhos forem recortados em pedaços quadrados, cada qual com 20 centímetros de lado, quantos pedaços serão necessários para compor tal coxa? Pessoal, dá uma olhada num detalhe, ó. Ele falou que as dimensões da coxa, que é um retângulo, são de 2,40 por 1,80. E as dimensões do retalho, ele falou em 20 centímetros. Opa, peraí, vamos destacar isso aqui. As dimensões da coxa estão em metro, enquanto que o retalho é em centímetros. E aí você lembra do slide anterior que nós dizíamos que é importante transformar tudo para uma mesma unidade de medida. E aí fica a teu critério, tá certo? Você quer trabalhar tudo em metro? Você quer trabalhar tudo em centímetro? Você quer trabalhar tudo em quilômetro? Tudo em milímetro? Essa escolha vai fazer toda a diferença no resolver da questão. Por quê? Percebam, se nós trabalharmos tudo em metro, 2,4 metros, 1,8 metro, só que o retalho da nossa coxa vai ficar com 0,2 metro. E aí eu teria que trabalhar com 3 dimensões, todas em números decimais. Se nós transformarmos, por exemplo, tudo em centímetro, as dimensões da coxa vão ficar 240 centímetros por 180 centímetros. Os números começam a ficar muito grandes. Então aqui a nossa sugestão é transformar, por exemplo, tudo para decímetro. Aqui você lembra, ó, eu tenho dimensões em metros, o decímetro e o centímetro. Se eu quero transformar de metro para decímetro, eu vou multiplicar essa dimensão por 10. Então aqui, ó, 2,4 vezes 10, multiplicar por 10 é muito fácil. Basta você deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então você tem 24 decímetros. A mesma coisa aqui, ó, 1,8 metro. Quando você transforma para decímetro, multiplicando por 10, 18 decímetros. Agora, se eu quero transformar de centímetro para decímetro, veja, eu saio da direita para a esquerda, agora eu divido por 10.
Então, se eu tinha 20 centímetros, agora eu tenho 2 decímetros. Vejam, a gente sai de números decimais, que seria a situação se tivéssemos escolhido em metros. Nós também fugimos de números muito grandes, se fôssemos trabalhar em centímetros. Com isso, a gente passa a trabalhar em decímetro. E aí você lembra, a ideia da questão qual é? Você vai ter uma colcha retangular. Me perdoe aqui o desenho, que não ficou nenhuma obra de arte. E nessa colcha retangular você vai colocar retalhos quadrados, ok? Então, primeiro, a gente vai calcular a área dessa coxa. A gente tem comprimento 24 decímetros e a largura 18 decímetros, ou seja, base vezes altura, 24 e aqui 18. 24 vezes 18 me dá 432 decímetros quadrados, é a área da coxa. Já a área do retalho, um único retalho, que seria essa situação aqui, ó, essa região, como o retalho ele é quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado. 2 decímetros ao quadrado vai me dar 4 decímetros quadrados. E agora, como é que eu vou determinar quantos pedaços são necessários para compor essa coxa? Simples, né? Como a área da superfície da coxa, ela corresponderá a N pedaços reunidos, onde esses N pedaços deverão cobrir 432 decímetros quadrados, então a gente passa a ter essa expressão, ó, N vezes 4 igual a 432. N vezes 4 é 4N. Se o 4 multiplicou, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar N igual a 432 dividido por 4. Logo, N igual a 108. 108 pedaços. Ok, pessoal? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, aproveita, dá aquele like, tá certo? Curte isso aí para ajudar a gente ainda, né, dar continuidade a esse trabalho. E o principal é que você também ative o sino para receber notificações, informações de um novo material, tá certo? Observa que na descrição desse vídeo também consta uma lista de exercícios, algumas questões para você resolver, e em breve a gente aparece trazendo, né, mais conteúdo a respeito de área de figuras planas. Ok, pessoal? Fica na paz e aquele abraço!